Tell me about. Casos criminais. 1, 2, 3, 4. Bem-vindos a esta minissérie que nós acabámos por deixar um bocadinho para trás e já não trazíamos há imenso tempo. Por isso estamos de volta com os nossos casos criminais. É o segundo episódio do ano e nós aqui já com casos criminais. EMT já... E digo já, um dos casos ainda nem está solucionado. Só vai ser solucionado agora no início deste ano, portanto... Portanto, É isto mesmo coisa recente. Isto é mesmo de propósito, ok, malta? Então, malta, hoje nós trazemos mais 2 casos criminais. Como vocês sabem, trazemos sempre uma fala um e outra fala outro. Exato. E então vamos lá começar com estes casos criminais, que isto é longo, uma pessoa não pode demorar muito tempo. Exato, são os 2 casos enormes. O primeiro caso é o caso da Natasha. Tudo aconteceu na cidade de Rockhampton, que fica na Austrália. A Natasha nasceu em 1984 e durante a infância ela morou com os pais. Só que à medida que ela foi crescendo, quando ela já era adolescente, os pais separaram-se e pronto. Então ela ficou a viver com a mãe e o pai mudou-se para outra cidade mais longe e casou-se novamente. Pronto. Só assim um parênteses. Aos 14 anos de vida, talvez toda esta separação, ela começou a ficar também conhecida na escola por um comportamento assim um pouco mau. E também ela também tinha problemas também psicológicos, também talvez devido a isso, e começou também a usar substâncias ilícitas e tudo mais, e também até tirar mesmo a própria vida. Tentar. Senão este caso nem existia. Em agosto de 1998, ela... É assim, só assim para vocês entenderem um bocadinho, ela tinha muita fama de desaparecer. Ela desaparecia assim, tipo, do nada. Não avisava ninguém, tipo, vou desaparecer. Olha, vou assumir, está-me a assumir, pronto. Ela era um bocado conhecida por isso. E pronto, em 1998 ela desapareceu. E pronto, ela estava a passar por um tratamento psicológico e ela estava a namorar com um rapaz que era muito mais velho que ela. Ela na altura tinha 14 anos e ele tinha 22. E ela namorava com um rapaz que se chamava Scott. E muitas vezes, tipo, eles desapareciam assim, lá está, do nada. E ele levava para festas e tudo mais. E depois, passados os dias, ela voltava. Pronto, assim, uma relação um bocado estranha. Lá está, a relação deles era muito falada por diferença de idades. E era comum, lá está, os dois desaparecerem por dias mesmo. Iam para outras cidades, para as festas, pronto, etc. Coisas não boas, né? E pronto, e lá está. A Natasha obviamente não dizia nada à mãe, tipo, só assumia do nada. Não sei se na altura a mãe tinha conhecimento do relacionamento, mas possivelmente não. Sim, então se era falado pela cidade. Okay. É porque a mãe já havia ter chegado aos ouvidos da mãe. Sim, mas tipo, não sei como é que ela tipo, permitia aquilo. Mas enfim. Se calhar não permitia, por isso é que ela fugia. Pois. Até que houve uma vez até que ela saiu para passear o cão, tipo, uma cena super normal. E ela não voltou. Tipo, olha, vou passear o cão e vou sumir com o cão. Levou o cão. Aí a mãe entrou em contacto com a polícia e passados uns dias, lá está, encontraram a Natasha numa festa, ainda dentro da sua própria cidade, portanto ela não tinha ido para muito longe. E ela, lá está, estava acompanhada do namorado e depois descobriram que nesses dias que não sabiam dela, os dois iam até ir para um hotel e tudo mais, portanto... Estranho. Never a man, but always a man. Tipo, preocupante. Na época o namorado dela, por causa desta história toda, foi parar mesmo à esquadra, porque lá está, tipo, a diferença de idades era muito grande, ela era menor, só que não deu em nada, pronto. E acho que 14 anos ainda nem sequer é a idade legal de consentimento, portanto ele também deve ter sido preso por pedofilia, porque ela tinha 14 anos, não conta com consentimento, por muito que ela dissesse que queria e que estava tudo ok, ela não tem poder legal para dizer isso. E é estranho, tipo, uma pessoa menor de idade estar com uma pessoa adulta e ir para um hotel e tipo, não ter ligação familiar, nada, tipo, é um bocado estranho. Mas pronto, não deu em nada, infelizmente, enfim, whatever. Isto é tão engraçado, estas coisas, mas pronto, revoltam-me. Justiça. Mas pronto, como era tão comum na altura dela desaparecer, até que houve mesmo um dia que ela desapareceu e ninguém sabia dela, mas está, como era tão comum ela desaparecer, a polícia só pensou, ok, tipo, isto é mais um dos episódios dela, quer desaparecer, não está feliz com a vida, quer fugir com o namorado, ok, tipo, então, tipo, eles não ligaram muito. Mas, na manhã de 31 de agosto de 1998, a mãe Natasha levou-a para a escola, lá da cidade dela, onde ela frequentava e tudo mais, e eles achavam que ia ser um dia normal, até que não foi. A Natasha nunca mais regressou a casa, tipo,
Passou-se o dia, a noite, tudo, e ela não voltou mais, não disse nada. E os pais começaram a achar um pouco estranho. A mãe dela resolveu então contactar a polícia para avisar que a filha estava desaparecida, só que lá está. A polícia achou, tipo, ok, tipo, é mais um episódio dela, vamos aguardar um tempo. Se passar esse tempo ela não voltar, aí sim, tipo, vamos iniciar as buscas. Calma lá. O pai dela, tipo, tu agora referiste o pai dela ficou ausente da vida dela ou... Provável, eu acho que sim. O pai nunca foi mencionado, só mesmo no final do caso é que ele foi mencionado. É que, imagina, a minha mãe, se calhar, se me visse, tipo, a namorar com um homem de 22... Vá, se eu tivesse 14 e me visse a namorar com um homem de 22 anos, tipo, obviamente ela ia proibir, mas, tipo, o meu pai, eu acho que ele provavelmente, tipo, ia bater no homem ou assim, tipo, não ia ficar só parado. Estás a ver? Tipo, o pai dela, tá bem. Esperamos, tipo, agora tenho uma vida É que agora nova. tu falaste, tipo, no pai e eu, tipo, se fosse comigo, tipo, um pai não aceita isso tão bem, tipo, pelo menos a meu ver, não sei. Epá, não sei, tipo, o backstory, mas se calhar não tinha uma ligação assim tão boa, ou tipo, o pai, lá está, ele foi para outra cidade, então não sei, tipo, se ele sabia dizer, Tá bem, se mas ele tipo, o meu sabia pai também não vive cá comunicação. e eu sei que o meu pai voltava só. Sim, mas tipo, não sei se havia tipo esse tipo de comunicação, assim, nós não sabemos. Mas pronto, sim, realmente é estranho. Não deixa de ser estranho, mas pronto. Só que lá está, desta vez foi um pouco diferente porque realmente a Natasha teve desaparecida durante muito tempo. Então pronto, eles deram logo o alerta passado alguns dias e foram de imediato, obviamente, falar com o namorado dela. Foram lá à casa dele, só que ele disse que não sabia de nada, não tinha falado com ela. Claro. Três. Mas pronto, foi o que ele disse. Não sei de nada, não falo com ela, tipo, não faço ideia. Ela também me deixou a mim. Respeito. Então, aí os pais ficaram muito preocupados. Não sei como é que eles acreditaram neste homem, mas enfim. Os pais ficaram muito preocupados e, passado uns dias, a polícia começou mesmo a fazer buscas. Estas buscas e toda essa investigação custou bastante à polícia. Custou, na verdade, $400 mil. Investigação, as buscas, as entrevistas, tipo, que eles tinham de contratar uns investigadores para fazer as entrevistas, tipo, às pessoas e tudo mais, para saber testemunhas e do que poderia ter acontecido e tudo mais. Portanto, foi uma investigação bastante careira. Nestas entrevistas surgiu uma testemunha que disse que tinha visto a Natasha, uma rapariga parecida à Natasha, aliás, à frente do cinema da cidade no dia do desaparecimento e ela estava acompanhada de um homem mais velho. Sério? E depois disso disseram também que ouviram um carro tipo a arrancar assim super rápido, que ouviram o barulho dos pneus tipo a arrancar rápido. E pronto, e isso levantou suspeitas de um sequestro, de um possível sequestro, então pronto, a polícia começou tipo, a investigar e tudo mais. E obviamente que com essa testemunha as preocupações ainda aumentaram mais, porque né, foi um sequestro, ok, uma coisa ela está desaparecida, tipo, não sabiam exatamente o que é que tinha acontecido, podia ter sido mesmo só por ela, mas neste caso, pronto, foi um sequestro, então os pais ainda ficaram muito mais preocupados. E até porque na mesma época que a Natasha foi supostamente sequestrada, estava a acontecer muitos raptos de meninas na região onde ela morava, na cidade dela. Então eles começaram a ligar os casos e a achar que possivelmente seria a mesma pessoa que estava a raptar essas meninas, também tinha raptado a Natasha. Esse homem foi apanhado no ano seguinte, em 1999, depois de atacar uma menina de 9 anos de idade. Basicamente o que ele fazia com as vítimas era ele abusava das vítimas, sempre menores de idade, e depois tirava-lhes a própria vida. Este homem chamava-se Leonard, nós não vamos dizer o último nome dele, porque se quiserem vão pesquisar. Eu preservo muito a minha vida, portanto, yeah. E na altura que a Natasha desapareceu, 3 outras meninas também desapareceram. Então, pronto, lá está. Como eu já disse, eles achavam que os casos estavam conectados. Ele foi mesmo preso, eles apanharam o homem, amém, graças a Deus. Ele foi preso e a polícia fez assim um esquema. Tipo, será que a polícia faz mesmo isto? Mas deve fazer. Não, eles inventaram, quer dizer. Se eles disseram, vou gritar. Mas pronto, a polícia tipo, conectou lá com outro preso dentro da prisão de onde o Leonard estava, que era para conseguir ter uma confissão dele, especificamente sobre a Natasha. Sim, eles fazem isso. Porque depois, tipo, o prisioneiro que eles pediram para fazer isso vai ter alguma regalia. Tipo, eles oferecem coisas em troca. Os prisioneiros aceitam, tipo eles não conseguiram arrancar uma confissão dele. Tem que ter um preso e ir lá e tirar uma confissão. Mais fácil, verdade. Digo eu. Também devem ter mais confiança. Não é? Tipo, o que é que tu fizeste? E tu, o que é que fizeste? Se fez menos shows. Não é, mas eu acho que é mesmo assim. Yeah.
Mas pronto, ele acabou mesmo por confessar o que tinha feito o Leonard. E ele confessou que realmente tinha tirado a vida a 5 mulheres, ou 5 meninas, e a Natasha estava incluída. Portanto, pronto. Depois disso tudo, lá está. Ele até, para comprovar mesmo a história dele, ele disse que a encontrou no cinema, que a levou tipo no carro, que abusou dela no carro e que depois a mandou para um lago, tipo uma cena super random. Ai, foi mesmo, deu detalhe de detalhe. Exato, portanto, isto ia de encontro ao que a testemunha tinha falado. Então, tipo, eles, ok, tipo, isto é verdade, ok. Ele acabou por confessar, mas a polícia foi a esse mesmo lago que o Leonard disse que a mandou a Natasha e eles não encontraram corpo nenhum, mas pronto, tinham confissão dele e era o que bastava. Portanto, pronto. Depois disso, a família. Eu digo sempre, não há corpo, não há morte. Isso é um bocado suspeito, mas pronto. Isto inclui-se, tipo, quando eu vejo bichos, estão a ver? Eu matei. Não há corpo, não há morte. Isto, para mim, aplica-se bué. Tipo, se eu fosse... tipo, qualquer família, fosse a família do assassino ou a família da vítima, eu ia querer um corpo, tipo, preciso de um corpo para concluir, ia precisar de um corpo para concluir e aceitar, tipo, que a pessoa tinha morrido. Yeah. Se fosse a minha filha, tipo, pronto, sou a família da vítima, tipo, quero concluir esta etapa. Se fosse do assassino, é tipo, não, meu filho não fez nada, não há corpo, não há morte. Creio. Não se calhar, sou eu só. Mas por acaso, estávamos agora a falar disto, a família dela achou que aquilo tinha mesmo realmente acontecido porque ela nunca tinha mais voltado para casa e a família dela teve um funeral para a Natasha e tudo. Fez um funeral para ela, fizeram as suas despedidas mesmo sem corpo. Mas é isso, eu não sei até que ponto lá está, como as histórias batiam certo, tipo, eu acho que é um bocado, claramente é impossível um corpo desaparecer num lago. É tipo, se fosse no mar, até ok. porque normalmente agora vem no lago, apoiar, tipo, não vai ao fundo. É tipo um lago. Tem início e fim. Tipo, pronto. Mas pronto, eles fizeram as suas despedidas à Natasha e tudo mais. E a mãe dela até disse que se isto fosse tudo mentira, que se a Natasha se ela estivesse viva e se a Natasha tivesse a ver isto, que ela voltaria para casa porque ela não ia aguentar ver a mãe sofrer. Portanto, lá está, tipo, ela fixou-se um bocado nisso e pensou, não, se ela não voltou, tipo, se ela não veio para aqui dizer que está viva e que isto tudo é uma mentira e tudo mais, é porque ela não está mais entre nós. Não, eu acreditaria que ela estava morta, mas se calhar não acreditava que tinha sido no lago, estás a ver? Tipo, porque lá está, não voltou para casa e tudo mais. Tipo, eu acreditava que não estava viva. Ficava era assim coisa na parte do lago. Porque acho estranho o corpo nunca ser encontrado. Exato, não ser encontrado. Passados uns anos, em abril de 2003, Leonard foi ao julgamento e foi aí que tudo sofreu uma reviravolta. Tipo, afinal, o Leonard era a vítima. Não, também calma lá. Uma semana antes do julgamento do Leonard, houve um telefonema assim muito suspeito para uma central de um serviço de aconselhamento infantil na cidade. Uma rapariga ligou e identificou-se com um nome falso, porque eles devem ter lá feito as suas buscas de tal nome e viram que o nome não existia em lado nenhum. E ela disse que tinha fugido e que ela estava a morar com o namorado e um homem que ia ser julgado muito brevemente, tipo, era inocente. Tipo, um bocado de coincidência. Só assim, aquela. Esse telefonema foi... Mas ele confessou. É isso. Mas ela disse que ele não era responsável pelo assassinato dela porque ela estava viva e estava a viver com o namorado. Portanto, esse telefonema foi obviamente passado para a polícia para eles tentarem rastrear de onde é que tinha sido o telefonema e tudo mais, mas deu em nada. Pronto. Uns dias depois, ou seja, mais perto do julgamento, chegou mesmo um bilhete para a polícia, também anónimo, logicamente, e dizia que a Natasha estava viva e que ela estava bem. Tipo, como assim? Como assim? E ainda mais, nesse bilhete tinha um número, portanto, ela estava mesmo a pedir, tipo, essa pessoa estava mesmo a pedir, encontrem-me. Estás a ver? Encontrem-me. Já estás, eu farto dela. Estou farta de esconder. Tipo, encontrem-me. Então aí, obviamente, que eles conseguiram rastrear o número, porque pronto, era mais fácil. Não é só durante a chamada, tinha mesmo tipo o número. E eles conseguiram rastrear um endereço que pertencia a esse número e rastrearam para a cidade de Rockhampton. Ou seja, a mesma cidade onde a Natasha vivia. Onde ela morava. E, guess what? A casa era a menos de 5 km de onde a Natasha vivia também. Portanto,
Não foram muito longe. perto. Não foram assim tão longe, não. Era muito perto. No dia 10 de abril de 2003, quando o julgamento estava a acontecer do suposto autor do desaparecimento, do Leonard, a polícia fez uma busca a essa tal casa. E qual é o espanto deles quando eles a encontram dentro do armário, tipo, fechada. E ela, a Natasha estava viva. E ela estava só lá, tipo, escondida dentro do armário. Não, porque ela não voltou para casa porque ela não estava a ver a mãe em sofrimento. Ela estava fechada no armário. Não. Não é bem assim. Mas ela estava escondida basicamente dentro do armário. A polícia imediatamente avisa o tribunal que... Imagina, o Leonard foi... obviamente depois acusado de todos os crimes que ele cometeu, mas daquele este específico não foi. Tipo, não o acusem deste, ele não matou esta. Este específico não, ela está viva. Mas pronto, a polícia encontrou dentro do armário e ela estava com 18 anos, portanto já tinha passado alguns anos. Eles ligaram imediatamente para o tribunal a avisar. Toda a gente ficou em choque, até o pai dela... O pai dela estava presente nessa altura. E o pai dela desmaiou mesmo porque estava tudo incrédulo, tipo, como assim passar tantos anos, tipo, uma pessoa está a ser julgada pelo teu assassinato e durante o julgamento recebe a notícia que ela está viva, tipo, como assim? Tipo, mais um dia. como é que tu estavas viva e tipo, não avisaste a tua família e tipo, ela se calhar não o que conseguia. aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não sei, tu Vamos vais contar. Então, pronto, o Leonard foi julgado pelos crimes todos. A Natasha foi mesmo comprovar que ele não a tinha sequestrado porque nem sequer a conhecia, não houve nada, tipo, é isso que eu acho estranho, tipo, porque é que ele confessou então? Pois. Isso nós nunca vamos descobrir, porque não é falar no caso, mas tipo, ele deve ter pensado só, já vou ser julgado mesmo. Já vou ser Tipo, pelos outros, olha. mas vale mais. Ninguém ia acreditar que ele não tinha feito. Mas pronto. Ou então ele pensou, este caso era muito bom, vou dizer que fui eu. Credo. Ficar com a fama. Então, vamos então descobrir o que aconteceu com a Natasha. A Natasha, basicamente, e o namorado fugiram. Novamente. Portanto, isto foi tudo planeado desde o início. Tipo, ela nunca teve em perigo, ela nunca teve mal, nunca foi sequestrada, nada disso. E o namorado sabia tudo. Basicamente, eles só planearam fugir outra vez. Só que desta vez era permanente. Pronto. Era a única diferença. Até porque ela estava no armário. Vamos descobrir. Eu vou contar. Então, eles fugiram e viveram juntos durante 5 anos. Foi o tempo que ela esteve desaparecida. O Scott, que era o namorado dela, trabalhava numa fábrica de laticínios e então era com esse ordenado que ele sustentava, tipo, a casa e tudo mais. E logo depois do desaparecimento, eles mudaram de cidade, eles foram para uma cidade um pouquinho mais longe, um bocadinho mais a norte, eu acho, que é chamada Yampton. Porque, epá, lá está, eu acho que o desaparecimento era tão novo ainda que eles... Ok, vamos para outra cidade, não vamos chegar aqui porque senão ainda alguém te vê e é melhor não. Alguém te vê. É melhor. Então eles foram para essa cidade mais longe e eles disseram que eles não saíam durante o dia, eles iam à noite para a praia. Tipo, eu sei que a Austrália é quente, malta, mas tipo, vão para a praia à noite, tipo... Eu percebo que vocês tenham de ficar escondidos e tudo mais. Mas é isso que eu me pergunto, tipo, eles não compravam comida, eles não, tipo... Se calhar ele ia, na verdade, nem Pois ela é ficava em isso. casa. Enfim. Lá está, durante o dia ela não saía de casa, as cortinas de casa estavam sempre fechadas porque, pronto, né, não Cheira-me podiam meio vê-la. tóxico. E ninguém te pode ver, só eu. Claro que Mas ela sim. supostamente tinha desaparecido, então Também supostamente podia- estava morta, portanto... Bem, podia sair tapada, não é? Quando a Natasha foi encontrada, ela estava bastante pálida, porque lá está, ela não tinha contacto com o sol, basicamente, ela não tinha contacto com a exposição solar, então ela estava bastante pálida, e os polícias tipo, ok, isso comprova tipo a história. E eles mais tarde saíram dessa cidade onde eles estavam e regressaram para Rockhampton, por causa do trabalho do Scott, e aí sim, tipo, eles já estavam a viver na casa onde ela foi encontrada há 6 meses, portanto, eles saíram, voltaram e foram encontrados. Má ideia terem voltado. Na altura, a Eles foram Natasha... encontrados porque ele mandou o bilhete. Portanto, se não queriam ser encontrados, ele que não mandasse o bilhete. Pois. Não é? Na altura que a Natasha estava a ser procurada, o Scott tinha feito um juramento à polícia e tinha dito que não sabia onde ela estava, nem tinha comunicado com ela, portanto não sabia o que é que tinha acontecido. E isso foi usado contra ele como se ele... Lá está, porque ele mentiu à polícia. Portanto, aí ele foi mesmo condenado a uma pena de 3 anos. Só que ele depois confessou tudo e foi reduzido para 1 ano. Enfim. Justiça. Enfim. Querem saber mais engraçado? A
a Natasha só foi multada por $1.000. Tipo, como assim? Tu finges o teu desaparecimento, preocupas toda a gente. Olha, tens de pagar $1.000. Mas será que ela sabia que estavam tipo toda a gente à procura dela? Não sei. Claro que sabia. Ela foi Então, meio que vítima. Porquê que ela estava no armário? pois, eu não expliquei essa parte. Mas, basicamente, ela dizia que se escondia sempre no armário quando alguém batia à porta, com alguém ainda visitar a casa, porque, supostamente, tipo, ela estava desaparecida, então ninguém podia saber que ela estava ali. Então, sempre que alguém batia à porta, ela ficava, tipo, com medo, estás a ver? E, supostamente, não estava lá ninguém. Ou estava só o Scott, ou... Epá, não sei muito bem essa parte, né? Não sei Sure, a mas vida deles. tipo, se fosse a polícia obviamente ia sempre investigar, tal que investigou e abriu o armário, né? Sim, mas não sei se na altura, tipo, Tipo, ela não já sabia. estava sem contactar há tanto tempo com a população que já tinha medo da Mas sociedade. imagina, ela meio que foi... Tipo, ela pediu para ser encontrada, porque ela, tipo, começou a ligar, começou É isso a que eu mandar acho bilhetes estranho, anónimos tipo- com um número, tipo, claramente que a polícia ia encontrar o Eu endereço. estou-me a arrepiar e não é só de frio. Tipo, eu acho mesmo estranho e soube que ela foi vítima. Porque senão, porque é que ela se escondia sempre no armário? Eu acho estranho, porque se fosse para ser uma rusga, ela ia ser sempre encontrada, tal como foi. Então porquê que há Como? bilhetes? Porquê que ela ligou para a polícia? É isso, eu acho que ela Soube estava... que ela foi vítima e assim que teve a oportunidade e voltou para perto de casa, tentou, assim conseguiu, avisou, porque, pá, sou uma vítima. Ah pá, sim, porque ela, ao fim e ao cabo, se ela quisesse... Ou ela ficou com pena, entre aspas, do outro homem estar a ser julgado pelo Oh, isso, assassinato dela, e tipo, era uma pessoa inocente. Mas tipo, não tão inocente, portanto, não sei. Ele foi na mesma, só não foi por ela. Exato, tipo, não era assim tão inocente. Mas ao mesmo tempo lá está, tipo, se ela não quisesse ser encontrada, ela também nunca mandaria bilhetes, nem nunca fazia telefonemas, nem nada, tipo, portanto... eu acho ela que pediu para ser deve ter encontrada. sido vítima de alguma coisa. Ela podia ter, imagina, estou a ser de eles- mandar o bilhete a dizer, olha, está a ser uma pessoa presa, está a ser uma pessoa julgada por um crime que não cometeu, Mas e não mandaram um metia número. número, já. Não, eu acho que tipo, se calhar ela quando fugiu com ele, lá está, era uma miúda, estava tudo nas mil maravilhas e se calhar durante esses anos que eles estiveram juntos, ela pode ter começado a sofrer de violência doméstica, ele pode ter ficado agressivo, coisas assim. Não sei. Ou ela percebeu que estava a ser mantida em cativeiro. Tipo, também é uma opção. Não sei, porque lá está, ela teve de pagar a multa de $1.000 e depois mais tarde o Scott também ainda recebeu outra multa de $19.000 para pagar por causa de toda a investigação, de todo o dinheiro que foi gasto na investigação para encontrá-la e tipo, guess what? Ela não estava assim tão desaparecida, né? Ela sabia de tudo o que é que estava a acontecer supostamente. Mas pronto, eu acho que eles não estavam assim tão mal, porque ela casou com ele e tiveram 4 filhos. Então se calhar. Ok. Ah pá, então não percebo, então nada disso Ou ela faz estava só num sentido. relacionamento tóxico e não conseguiu sair dele. Pois. Não Só sei. se foi isso, tipo, ele não foi preso, só teve de pagar a fiança e. Ou Ele foi preso um ano, pronto. sim. E ela. Pá, pois não sei. Mais tarde, dia 2 de junho de 2024, portanto, recentemente, mais ou menos, o corpo da Natasha foi encontrado num clube de golfe na cidade de Rockhampton, mas dizem que a morte dela não foi considerada suspeita. Sendo que, nesta altura, ela tinha 40 anos. Eu acho suspeito. Eu acho suspeito. Sim, é nova. Do nada, com 40 anos, estás num clube de golfe, tipo, e do nada, depois disto a história toda, tipo, tu és encontrada morta? Yeah. Um clube de golfe há de ser minimamente movimentado. Exato. É tipo, é estranho. Levaste uma bola e tipo. Foi o que eu pensei. Eu fui pesquisar mais. Sim, não sei como é que mas isto não- foi considerado suspeito. Exato. Eu fui pesquisar, mas o que dizia. Não falava sequer tipo, sobre pormenores, detalhes do que é que tinha acontecido. Só dizia mesmo que a morte dela foi considerada. Não foi considerada como suspeita, foi tipo uma morte normal, entre aspas. Sure, 40 anos. É assim, ou isto foi o karma. Ou eu não sei, portanto, prontos. Mas é assim, eu acho que isto foi um bocado o karma que lhe tocou, porque do nada, tipo, ela só morre, tipo, do nada, tipo, assim, desculpa, estás aí no céu, mas tipo, não quero estar a falar mal de ti. Opá, pois olha que ainda volta para trás e Ai, olha para credo. baixo. Não. Olha, por acaso, não fala de mim. Ok, desculpa, não vou falar mais mal, mas pronto. Sim, ela está a dizer isto agora, mas ela quando acabou de ver o caso todo, ela disse tipo, ai, agora estou aqui a falar mal, não sei o quê. Se calhar não devia estar a falar mal mesmo, mas enfim, malta, foi isto. Pronto, vamos passar então ao segundo caso. Este é o caso da Michelle. Tudo começou no dia 2 de Abril. Isto foi tudo em Abril, não é? Abril, Tudo falta de Abril. Pronto. Começou no dia 2 de Abril de 1983,
em Louisville, no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, e era onde morava a Michelle com os pais, que era o John e a Deborah. Fixe estes nomes. Em 1983, o casal estava a planear mudar-se para o estado da Geórgia, que também é nos Estados Unidos, e no dia 2 de abril, a Deborah pegou na Michelle e foi para o estado da Geórgia antes do marido e disse: não, eu encontrei um emprego lá, portanto eu vou indo para lá com ela e assim eu vou já preparando as coisas, pronto, na casa que vamos ficar, e eu vou já tratar disto tudo. Portanto, o pai ficou tipo: pronto, ok, elas não desapareceram só, eu sei onde é que elas estão, tudo bem. Ele não emitiu nenhum alerta, não ficou preocupado, nada. O problema aqui surge quando o John então vai para ir ao encontro delas, vai para a Geórgia, vai para o endereço que a Deborah tinha mandado e não está lá ninguém. Não está a Deborah, não está a Michelle, não está ninguém. E ele aí fica tipo: ok, estranho, vou ligar. Ligou várias vezes à mulher, não teve sucesso, então se calhar começou-se a perceber que, ok, se calhar isto pode ter sido uma fuga e um rapto da minha filha, não é? Portanto, o John foi até à polícia e disse tipo: olhem, era suposto ir ter com a minha mulher, ela desapareceu com a minha filha, será que podem fazer alguma coisa? E então foram espalhadas fotos da Michelle, sendo que era uma criança, não é? Foram partilhadas pela Geórgia, pelo Louisville, mas nada levou lá nenhum, não houve pistas nenhumas, ninguém sabia onde é que as duas teriam ido. As investigações seguiram sempre sem sucesso, até chegarmos em 1986, houve uma denúncia à polícia de que as duas podiam ter sido vistas numa cidade, mas ao chegar lá as autoridades para variar não encontraram nada. Este caso, lá está, como eu disse, só está a ser resolvido este ano e vocês, como veem, começou em 1900 e tal. Portanto, houve muito tempo, este caso teve muito tempo parado, durante muitos anos não havia pistas, não havia nada novo, não surgia nada. Pronto, não encontraram nada quando chegaram à cidade, e então, como havia muito poucas pistas, mas já estava não é considerado um rapto, saiu um mandato de prisão para a Deborah e a Michelle também foi para a lista de crianças desaparecidas nos Estados Unidos, porque não sei se sabem, mas isso existe. Nos Estados Unidos há uma lista de crianças e há alertas e tudo mais. Pronto, e foram espalhados também cartazes com a cara da Deborah, mas também não adiantou nada. John teve que seguir com a vida dele, acreditar tipo: pronto, olha, não posso fazer nada. Até que 17 anos depois, em 2000, a polícia tentou entrar em contato com o John, mas não conseguiu. Ele não atendeu. E por causa disso, o caso foi outra vez esquecido, foi posto de lado. Eles iam reabrir, mas como o John não entendeu, eles tipo: olha, então deixa estar. Então já não quero. E então, em 2005, o mandato de prisão contra a Deborah foi retirado e a Michelle foi retirada da lista de crianças desaparecidas. Devia ter sido retirada. Pois, não, mas como não tinha sido possível entrar em contato com o pai, eles falaram tipo: ok, o caso está encerrado, tipo, se calhar o pai já as encontrou e tipo, assumiram que o caso estava encerrado só porque não conseguiram falar com ele. Tipo, que estupidez. Ele não podia tirar a calça bem do seu telemóvel. Até que, em 2016, um familiar da Michelle pediu à polícia para olhar outra vez para o caso, para rever se não havia nada que pudesse surgir novo, mas não surgiu. Mas, como tinha havido ali pressão de um familiar, voltaram a pôr a Michelle na lista de pessoas desaparecidas e a Deborah voltou a ter um mandato de prisão caso fosse encontrada. Neste momento, a Michelle já não estava na lista de crianças desaparecidas, mas sim pessoas desaparecidas, portanto já não era uma criança. Eu não fazia ideia como é que ela estava, tipo... Sim, mas sim, aparentemente não teria, mas já não teria idade para ser criança. Pronto. Sim. Em 2024, portanto, há pouco tempo, relativamente, através de inteligência artificial, eles fizeram como é que a Michelle estaria hoje em dia, não é? Pronto, que eles fazem bem isso na polícia, e partilharam a foto pela internet de se ela estivesse assim, se estivesse viva, estaria desta maneira e estaria com 45 anos de idade em 2024. Ao partilharem na internet, passado um ano, 2025, chega uma denúncia anónima, vinda da Flórida, portanto, não era da Geórgia, não era
acho que era Kentucky, né? Que ela era. Nada supostamente ligado. Portanto, da Flórida, alguém ligou a dizer que havia uma mulher muito parecida com a Débora numa cidade da Flórida que é o The Village, mas que não tinha o nome de Débora. E a polícia foi tipo atrás e chegou uma mulher chamada Sharon. Nada a ver. É que nem parecido. Mas eles, caso isto fosse verdade, se fossem falar logo com ela, ela provavelmente fugia. Então eles, antes de irem falar com essa Sharon, eles foram buscar fotos da Débora na altura do desaparecimento e foram comparar com as dessa Sharon, não é? Tipo, será que realmente... E eram muito parecidas, havia muitos traços parecidos. Mas ainda assim, a polícia quis mesmo ter a certeza. E para confirmar, eles descobriram uma mulher que estava, que morava em Kentucky e era a irmã da Débora. E o que é que eles pensaram? Vamos fazer um teste de ADN. Muito melhor. Então, foram buscar o ADN da irmã da Débora. Não foi especificado, nem saiu a público como é que eles conseguiram o ADN da Sharon. Pois, isso é um bocado estranho. Não saiu a público como é que a polícia conseguiu. Mas, ao compararem o ADN, deu 99% de compatibilidade entre a irmã e essa Sharon. Ou seja, a Sharon era a Débora, só que com outro nome. Eu pensava que era a filha. Estava a achar que era a filha. Não, ela tinha trocado de nome e estava casada com outro homem, ou seja, fez toda a sua vida. A Michelle já era crescida, não é? Já estava a ter a sua vida também, e ela estava com outro nome a morar noutra cidade com outro homem. Então que em 24 de novembro de 2025, por volta do meio-dia, a polícia foi até à casa da Sharon, não é? E encontraram-na em frente à casa a passear o cão e a falar com a vizinha. Tipo uma cena boa normal. Tipo, olhem, eu na verdade, tipo, raptei a minha filha, fugi do meu marido. Este não é o meu nome. Mas estou tipo a viver uma vida normal, tipo, a passear o meu cão. Ia falar com a vizinha. E sabem mais engraçado? É que a vizinha, quando viu a polícia a chegar, foi brincar com a Sharon a dizer eles vieram de buscar. Mas a vizinha não sabia nada. Tipo, a vizinha estava a brincar. Tipo, aquela como cena. Fosse, tipo, um polícia, tipo, nós estamos à demos para procura. mim, tipo, já te encontraram. Tipo, a senhora fez isso, tipo, na sua inocência a dizer, já te encontraram, vieram de buscar. E era mesmo para ela. Normalmente quando se diz isto não se está à espera, mas foi mesmo. E então, pronto, a Débora foi, não havia nada que eles pudessem fazer, tipo, já tinham percebido que era a Débora, era a Sharon. Tinham mais que provas suficientes. Portanto, eles só algemaram-na e levaram. E a vizinha deve ter ficado tipo, eu estava a gozar. Não era mesmo. Quem és tu? O que é que tu fizeste? Mais tarde, então, a polícia vai à casa de Michelle, né? Ela já estava crescida, tinha a sua própria vida, não é? Encontraram-na mesmo, também. Sim, ela estava lá, também a morar ok. na Flórida, tipo, Ok. estava a fazer uma vida completamente normal. Ai, como é que Tipo, deve ser minha filha. Tipo, a mulher ok, mas tipo, a filha, tipo, como é que ela não pensou, tipo, isto é errado? não, mas calma. A Michelle, em 2025, quando foram à casa dela, estava com 46 anos, portanto já era bem adulta. E ela disse que nunca tinha sabido nada e nunca tinha sequer suspeitado de que a mãe tinha captado, porque quando isso aconteceu ela tinha 3 anos, ou seja, com 3 anos há muitas memórias que tu ainda não tens. E nunca soube que estava desaparecida porque a mãe também lhe mudou o nome. O nome dela não ficou Michelle, não disseram qual foi o nome que lhe Mas deram. ela de certeza tinha memória do pai. Se calhar não, tipo 3 anos. E nunca pensou a perguntar onde é que é o meu pai? Tipo, A mãe pode ter dito que ele morreu. Ou então Pois. achava que o pai era o homem com quem a mãe estava casada. Lembra-te que ela casou com outro Pois. homem. Não dizem quanto tempo depois é que ela casou, portanto ela pode ter chegado à Flórida e ter casado pois é que eles logo tipo, e, mudaram se- para um estado completamente diferente, portanto se calhar as notícias também não se espalhavam para esse estado. Exato, tipo, os Estados Unidos são enormes, cada estado é enorme, portanto, se ela Yeah. tiver chegado à Flórida e casado muito cedo, ela se calhar desde sempre acreditou que aquele era o pai biológico dela. Estás a ver? Portanto, ela não se lembrava de nada. Ela Não havia fotos? Ela não sabia que tinha sido raptada, não suspeitava que a mãe alguma vez pudesse fazer isso e muito menos sabia que o seu nome real era Michelle. Estranho. Ela, atenção, isto é final feliz. Ela que encontrou o pai, ok. Mais de 40 anos depois, ele viu a sua filha novamente. Foi bonito, foi bonito.
Porque, pá, pronto, depois o pai também foi contactado e ela se calhar ficou tipo, ok, turns out eu tenho um pai e não tenho é outro pai? este. E então eles reencontraram-se e pronto. A Débora foi presa, obviamente, mas porque a vida não é justa para todos, um parente do Kentucky foi até à Flórida para pagar a fiança dela e ela aguardar o julgamento em liberdade. Tipo, olha, não foi assim tão mal que tu fizeste. Eu apoio-te, tu és da minha família, eu apoio-te depois de tudo o que tu fizeste, ok? Tipo, tu captaste a tua filha, mas nós somos família, eu estou aqui para Sério. ti. Sangue é um laço que nunca se deve quebrar. Isto revolta. Então pronto, o parente dela foi lá, não dizem que parente, ele não deve ter sido, por favor não me revelem. E então, se calhar foi tipo a mãe dela. A irmã. Não, porque a irmã colaborou. Não é? Pois. Tipo, ela deu o adente. Mas pronto, pagaram a fiança para ela aguardar o julgamento em liberdade. Houve então uma audiência onde foi apresentada a queixa e tudo mais. E a próxima audiência irá acontecer no início deste ano. Devemos estar a aguardar. Não foi revelado ainda quando é que vai ser, mas há de ser no início deste ano. Portanto, eu espero que ela seja presa, porque é crime. Ela raptou a filha. Yeah. Aliás, ela fez... não é falsa identidade que se diz, mas tipo falsificou a sua identidade. Sim. A dela e a da filha, porque ainda mudou o nome à filha. Portanto, eu espero mesmo que ela seja presa. Mas imagina, imagina, ok, não tem justificação, não é? Normalmente as pessoas fogem por uma razão. Tipo, pode estar a sofrer mal trato em casa, tipo, alguma cena. Agora ela, tipo, fugiu por livre, espontâneo e vontade. Sim, tipo, ela só disse ao marido, tipo, olha, eu vou primeiro porque eu já tenho emprego. Eu acho que a mulher não devia estar bem, não sei. Pois é, que não pode estar mesmo. Ela não devia estar bem. Ao menos, olhem, nesta história não houve mortes. Sim, não, ela... Ao menos foi um final feliz. Está viva, pelo menos até a data que estamos a gravar, ela está viva. Foi o final feliz que ela teve. Ao menos isso. Reencontrou-se com o pai, percebeu que a mãe é uma mentirosa. Pronto, portanto, não vos posso dizer que é um final mega feliz, porque não sabemos. Não sabemos. Sim, uma parte se quiserem atualizações, a gente no próximo episódio de Casos Criminais traz a conclusão, se já tiver saído, porque estas coisas também depois demoram imenso tempo, não é? Portanto, verdade. Se calhar daqui a um ano, no próximo ano, 2027, a gente traz a atualização a dizer se ela foi presa ou não, mas eu acredito que sim. Sim. Tipo, rapto ainda é um crime bem considerado. Sim. Tipo... E tem tipo a palavra da filha, tipo, para colaborar, dizer que tipo não fazia ideia que a mãe tinha raptado com 3 anos. As coisas do pai, o pai chegou a dar entrevistas, portanto. São 2 contra 1. Também tenho curiosidade, não foi referido, mas eu tenho curiosidade. Tipo, qual foi a reação do marido dela? Tipo, será que o marido sabia? Ou tipo, o novo marido dela não sabia de nada? Pois. E ficou tipo, ou será que ajudou? Tu és uma frigida? Ou será que ajudou? Tipo, não sei. Não sei, é que ele pode ter ficado com uma vizinha tipo, what the fuck, tu és uma frigida? Imagina, tipo, para casar, tipo, tudo mais. Como é que tu podes criar ter uma identidade? Ok, se calhar para casar não, mas tipo, para mudar de estado, tu... todas essas coisas, tu consegues fazer qualquer cena com uma identidade. Querias um BI falso. Nos Estados Unidos, tipo, pois, isso também é bem fácil. Nos Estados Unidos é bem comum tu teres um BI falso. Tipo, olha os adolescentes, têm todos BIs para beber, porque só podem beber aos 21, não sei o que, e há vezes têm BIs falsos só para comprar bebida. Este país é mesmo... Este país não, este mundo é mesmo... Está um caso perdido. Completamente. Portanto, é isso, maltinha. Pronto, ao menos acabámos com um final meio feliz. Hoje quisemos acabar de maneira diferente. Exato, para não acabarmos assim, tipo... tenso, estão a ver? Tenso, morte e pronto. Mas é isso, malta. Já sabem o que é que eu vou dizer. Eu preciso dizer ainda. Que vocês têm que subscrever, ativar o sininho, deixar like e se tiverem ouvido no Spotify, seguirem-nos, porque isso também nos ajuda no Spotify. Ou isso nos dois sítios. Seguirem-nos também no TikTok e no Instagram e partilharem muito este episódio. Exato, malta. E é isso. Um beijo e um queijo.